Fala, galera! Estamos de volta com o PodIF, o podcast do IF Baiano. Eu me chamo Samara e estou aqui com minhas colegas, a Caroline e a Maria Lúcia. E hoje vamos falar um pouco sobre direito administrativo e a ética profissional. Para iniciar, irei falar um pouco sobre os principais princípios do direito administrativo. Eles são o princípio da legalidade, a impessoalidade, a moralidade, o da publicidade e o da eficiência. Primeiro, o princípio da legalidade, ele atende à previsão legal, ou seja, o que é permitido por lei. Desse modo, os atos administrativos devem respeitar os limites legais estipulados em norma. O princípio da impessoalidade no direito administrativo refere-se ao dever da neutralidade dos entes e de seus membros. Isto porque a pessoa administrativa não deve se confundir com o indivíduo por trás da função. Dessa maneira, práticas como nepotismo são contrárias ao princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade administrativa talvez seja um dos mais complexos. Afinal, qual seria a moral da administração pública para que se definisse moralidade imperativa? De acordo com a legislação do parágrafo 4, no artigo 37, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O princípio da publicidade no direito administrativo refere-se ao dever de prestação de contas. Afinal, a administração pública deve reverter seus feitos à sociedade de modo geral, justificando os gastos por elas realizados. E por último, tem o princípio da eficiência. Ele foi instituído pela Emenda Constitucional número 19 e ele se refere ao equilíbrio entre os meios e os fins dos atos administrativos. Portanto, a administração pública deve prezar pelos meios mais eficientes, considerando não apenas as medidas necessárias e seus impactos, mas também o orçamento demandado. Falando sobre a visão geral da ética e da ética profissional. A ética é o conjunto de regras que devem ser seguidos por todos na sociedade. E a ética profissional envolve a postura que é esperado de um profissional no exercício de uma tarefa profissional. Tanto a ética quanto à ética profissional, é um conjunto de normas que devem ser seguidos perante a sociedade. Mas a ética profissional tem regras que devem ser obedecidas no ambiente profissional. Sendo assim, a ética é um conjunto de normas que define o que é certo e errado com base na moral, e a ética profissional é a aplicação das normas no ambiente da atividade nos ambientes profissionais. Agora vou falar sobre os alinhamentos dos princípios do direito administrativo e a ética profissional. Trabalhe em equipe para conviver com os colegas e manter uma comunicação eficiente. Respeito nas relações interpessoais, utilizando o bom senso e nunca apelar para a violência. Confiabilidade para manter em sigilo informações confidenciais da empresa. Disciplina para gerenciar o tempo e ter foco para desenvolver as tarefas solicitadas e honestidade, para ser verdadeiros com os colegas e os gerentes, informando sempre eventuais problemas e reconhecendo erros quando for necessário. Falar como os princípios do direito administrativo contribui e contribuirá para o profissional da educação. O conhecimento dos princípios do direito administrativo contribui e contribuirá muito na formação do profissional da educação, pois o direito administrativo possui um papel importante e fundamental que estabelece um equilíbrio entre os profissionais e suas instituições. Cabe ao profissional conhecer as noções primordiais de uma boa administração pública, como as meninas já falaram, sendo assim, agirá com os princípios éticos, dando aos indivíduos assistidos, estudantes, professores, ou seja, toda a comunidade escolar, a qualidade de um serviço público que visa sempre o bem comum de toda a sua coletividade. Sendo assim, os profissionais da educação pautam-se sempre nos pilares constitucionais, tendo seus direitos assegurados e praticando seus deveres com a excelente qualidade. Então, galera, aqui finalizamos mais um PodIF, no qual debatemos a importância dos princípios administrativos na construção da ética profissional. Espero que gostem e até a próxima. Tchau, tchau!